Muito bom dia! Bom dia! Que graça e a paz de Deus esteja conosco nesta manhã. Eu quero acolhê-los nesta manhã com o texto bíblico, o texto que nos acompanhará nessa semana, que nós encontramos na senha diária. Do Antigo Testamento, o profeta Isaías diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, e toda a humanidade verá a salvação da luz. Lucas 3, versículo 4 a 6. Essa é uma profecia do Antigo Testamento e que já anunciava, já nos convida a preparar o nosso caminho nos propósitos do Senhor. Que Deus possa adentrar em nosso coração, em nossa vida, para que nós possamos ter a orientação de qual o caminho certo a trilhar. Em meio a esse tempo nós vemos tantos caminhos, não é verdade? Há tantas opções, mas há somente um caminho que leva ao Senhor, e que este caminho seja de fato e de verdade a nossa orientação. Amém.
ouvir a palavra nesta manhã. Oremos. Querido e amado Deus, nós te agradecemos por este momento em culto. Te agradecemos, Senhor, porque nós temos o privilégio e a oportunidade de estar na tua casa e ouvir a tua palavra. Senhor, nós sabemos que em muitos lugares isso não é mais possível. Por isso, Senhor, também dá-nos a ousadia de anunciar aquilo que é certo, aquilo que a tua palavra nos orienta. Senhor, tu és o nosso bom pastor. Tu queres o melhor para nós e para o teu povo. Por isso, Senhor, nós estamos aqui para ouvir a tua palavra. Senhor, use a pastora Cristina para anunciar o teu querer e que nós possamos sair daqui transformados com essa palavra. Derrama em nós o teu Santo Espírito, o Espírito do entendimento, para que de fato e de verdade a tua palavra entre em nosso coração. Livra-nos, Senhor, neste momento de todas as distrações. Livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que nos atormenta, de tudo aquilo que nos tira a paz, para que a tua palavra possa encontrar morada em nosso coração, assim como a boa semente encontrando o solo fértil. Senhor, abençoe este momento, em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Em preparação ainda da palavra, nós queremos entoar o próximo hino, Rejubila, filha de Sião. Nós estamos na segunda semana, no segundo domingo de Advento,
onde as nossas expectativas para o Natal e fim de ano crescem cada vez mais a cada dia, onde a gente já até mesmo está vendo que tem que agora fazer as compras que ainda não foram feitas, nos preparando até mesmo nas visitas dos nossos familiares, amigos, que possivelmente virão neste momento, nesta época de Natal, do que a gente ainda tem que fazer, se precisarmos deixar assim um quarto arrumado para a vinda também destes compras de supermercado, pois a gente até mesmo sabe que os preços eles vão subir e que eles já estão subindo. E pior é se a gente precisa ir até Itajaí ou cidades vizinhas, a gente pega um pequeno trânsito e um pequeno engarrafamento também já nesta época, onde já sabemos que as coisas ainda vão piorar depois do Natal. E assim a gente continua nessa correria, nessa expectativa de preparar as coisas, de reencontrar amigos, familiares, pensando até mesmo no descanso das férias para aqueles que irão de férias. E assim a gente segue a nossa rotina, onde ela fica e já está pré-estabelecida, pois há um preparo, há uma preocupação antes dela mesmo acontecer. Até porque quando chega essa época, a gente nem consegue mais pensar muito em outras coisas. Mas como fica o nosso coração? A nossa preparação para a chegada do menino Deus. Na semana passada nós iniciamos essa série de pregações, Então é Natal de novo, onde o pastor Leonardo trouxe aqui uma preocupação, pois como estamos nós nos preparando para o Natal, onde a gente precisamos encontrar uma maneira de que a gente não passe por essa época de Advento e da celebração do Natal como se fosse de novo um evento qualquer. Algo da nossa rotina diária, algo da nossa agenda que simplesmente vem de novo, onde a gente simplesmente repete as coisas e assim segue. E eu não sei se vocês já tiveram a experiência, por exemplo, de um lugar onde vocês passam constantemente de carro e de repente um dia de trânsito está diferente. Ou por talvez vocês fazerem esse trajeto a pé ou de bicicleta, vocês percebem ali alguma coisa que passando rotina todos os dias, vocês não percebiam. E hoje eu quero convidar vocês a isso. No primeiro momento de que a gente desacelere um pouco neste momento de Advento. E que a gente consiga olhar para essa época de Advento e refletir sobre o que tem passado por nós, na nossa correria nesses anos todos. Qual é o cenário? Qual é a mensagem? Qual é a palavra que a gente deixou passar batido nesse tempo? Nessa última semana em que nós estávamos reunidos em um pequeno grupo, num PG, onde refletíamos sobre a pregação do último domingo trazida pelo pastor Leonardo, nos sobreveio também este questionamento. O que tenho feito para mudar o meu cenário em meio a essa correria do dia a dia, para de fato me preparar para o Natal? E assim nós seguimos com a nossa série, Então é Natal de novo, onde o nosso assunto de hoje vem ao encontro do que nós encontramos no texto
de Isaías. Isaías, capítulo 40, versículos 1 a 11, que começa dizendo: consolem o meu povo. E essa é a tônica, é essa mensagem que nós queremos trazer hoje. Consolem o meu povo. Convido assim a nós lermos esse texto, para aqueles que quiserem também acompanhar em suas Bíblias. Leitura então de Isaías, capítulo 40, versículos 1 até 11, que diz assim: consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: proclame. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca, e as flores caem, soprando nela o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. O Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante sua voz fortemente, levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Até aqui a leitura de Isaías, onde aqui nós podemos ver que o capítulo 40, ele muda o tom do livro de Isaías. Isaías é um livro do Antigo Testamento, escrito há mais de 500 anos antes do nascimento de Jesus, onde a maioria dos autores, dos comentaristas bíblicos concordam que a gente pode até mesmo dividir Isaías em 3 grandes blocos. Alguns comentaristas chegam até mesmo sugerir pela mudança de ênfase, pela mudança de linguagem, pela mudança de contexto, que talvez essa segunda parte, onde o nosso texto está inserido, possa ter sido escrito por um discípulo de Isaías. Mas, mesmo assim, não cabe a gente discutir quem foi o autor. Até porque nós temos que, independente de quem é o autor, em primeiro lugar é palavra de Deus. E se é palavra de Deus, então essa palavra também é para nós hoje. E assim percebemos que nos capítulos do livro de Isaías 1 até 39, Isaías fala basicamente de um assunto de que o povo ele pecou. O povo de Deus está em pecado, onde eles perderam as noções de verdade e de justiça. E por causa disso vão sofrer consequências. Pois eu vou castigar o meu povo se ele não se arrepender. E Isaías vai anunciando isso diariamente e constantemente. E o povo não toma decisão nenhuma em fazer diferente.
O povo ele continua fazendo cada um do seu jeito, sem considerar o que Deus espera, o que Deus pede. E a consequência então vem com o castigo de Deus, onde agora o povo vê Jerusalém sendo destruído. E eles são levados cativos, presos, levados como escravos para a Babilônia, onde os babilônicos faziam guerra de uma maneira bem cruel, onde 1/3 da cidade já era morto de imediato pela espada, e 1/3 ficava lá para passar fome no meio dos escombros, e o outro 1/3 era levado para colocar nos outros lugares da Babilônia. E agora tem um grande grupo, então 1/3 da população de Judá, de Jerusalém, que foi levada para as principais cidades da Babilônia, e lá eles são escravos. Esse é o teor e a consequência dos capítulos 1 até 39 de Isaías. E o capítulo 40, que nós acabamos de ler, a primeira parte até o capítulo 50, 55, muda o tom de Deus, onde Deus começa a dizer para o seu povo: eu não esqueci de vocês, mesmo que ainda seja o tempo de vocês ainda estarem em sofrimento, mas vocês já pagaram. Isso aparece no versículo 2 que foi lido, onde o povo já pagou e já trabalhou o suficiente por causa do pecado deles. Isaías agora começa a trazer palavras de consolo e de esperança para esse povo que perdeu a sua cidade, que perdeu o seu lugar de culto, que perdeu amigos, que perdeu parentes, que perdeu tudo. E se assim formos ler mais adiante nos capítulos 56 a 66 de Isaías, os últimos capítulos de Isaías falam agora de um tempo onde o reino desse Deus começa a se estabelecer na terra, mas vislumbra a eternidade. E nesta parte do capítulo 40, então, que nós lemos, ele foi escrito neste contexto onde eles são escravos na Babilônia, onde o tempo começa a trazer para os israelitas, para o povo de Jerusalém, alguma esperança. Pois no cenário político da época, a Babilônia começa a se enfraquecer como nação e como exército, onde aquilo que Isaías começa a dizer no capítulo 40 torna-se concreto, quando então o rei da Pérsia manda Esdras e Neemias de volta para Jerusalém, para reconstruir a cidade, para reconstruir o templo. E eles fazem isso com o recurso do governo persa, onde eles voltam e começam a edificar aquilo que o povo tinha perdido. Primeiro, eles vão edificando a cidade, o templo, os muros, onde se estabelece o culto. E a rigor agora deveria tudo funcionar muito bem, mas não é o cenário que a gente vai ver nos anos seguintes. E isso nós podemos perceber nos versículos 1 e 2, onde o profeta ele diz: consolem o meu povo. Onde nessa situação de pós-guerra é a situação na qual esse povo ele precisa de consolo. E essa situação a gente nem consegue imaginar muito bem. Talvez essa situação que eles experimentam hoje é o povo da Ucrânia, onde muitos precisam recomeçar em meio à dor da perda de alguém, em meio à destruição. O povo de Israel e também da faixa de Gaza sabe como que é isso. Situações que nós ainda não experimentamos.
E assim a Israel ouve do seu Deus: você já cumpriu o seu trabalho, você já pagou pelo seu pecado, mas a situação ainda não está resolvida. Onde aqui Deus diz que o perdão que Ele revela sobre a culpa só ficou no passado, mas a cidade ainda continua destruída, o templo continua destruído e eles continuam escravos na Babilônia. Mas todo esse cenário muda quando Deus começa a fazer a sua parte, onde eles encontram uma cidade e agora parece que tudo está resolvido, onde o consolo de Deus vem não só em palavras, mas vem em atos de misericórdia, de reconstrução da cidade. E agora se passam mais 500 anos, pois Isaías foi escrito há quase 600 anos antes do nascimento de Jesus. E a gente chega no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 25, na história em que Jesus é apresentado no templo. E o texto diz que quando Jesus está sendo levado para o templo, o Espírito Santo leva até lá uma pessoa. E o texto do versículo 25 diz assim: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem, ele era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Bons atributos a este homem. Quem dera aqui que isso pudesse ser dito de todos nós. E Simeão, que era um homem justo e piedoso, ele esperava a consolação de Israel. Mas como assim? Será que Deus não resolveu tudo? Será que a cidade ainda não estava reconstruída? Os muros do templo não dá para oferecer culto e sacrifício? Não está toda a vida ordenada novamente? Pois como Simeão continua esperando pela consolação de Israel? Se tudo já foi reconstruído, por que ele continua esperando por isso? Para mim, existe só uma resposta para isso, que é: enquanto nós não entendemos isso, se não tivermos um encontro pessoal com Jesus, se não houver uma conversão, uma entrega, uma mudança de vida, todas as coisas ao nosso redor, elas podem ser reconstruídas, podem ser reordenadas. A gente pode inclusive não ver situação nenhuma que nos faça sofrer, mas aquela dor, aquele vazio, aquele senso de que as coisas não estão bem, continuam ocupando a nossa vida. E Simeão, ele está lá, homem justo e piedoso, e continuava esperando pela consolação de Israel. Isso porque Jesus ainda não tinha nascido antes disso. E o texto continua nos versículos 29 até 32 do capítulo 2 de Lucas, onde Simeão, ele diz, logo após o encontro com Jesus: agora, Senhor, podes despir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, a luz que revela aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Quem dera seja assim conosco, diante das nossas angústias e correrias do dia a dia, e também na correria de final de ano, tempo de Advento, a gente encontra Jesus e possa dizer que não tem mais coisa alguma que nos preenche, apenas a vida em Ti, Senhor, não está vazia. Pois não é na reconstrução de uma cidade, não é um culto, um lugar de culto restabelecido,
nenhuma destas coisas preenche o vazio e devolve assim a esperança que nós precisamos ter diante da vida que tem limites. E se nós no Natal não lembrarmos disso, nós de novo vamos passar por ele em alta velocidade, sem perceber cada detalhezinho que Deus foi colocando nessa história, para que você e eu não precisamos mais andar desesperados com o nosso futuro. Em outras palavras, Simeão, ele está dizendo: fui consolado, onde a dor e a angústia do meu coração se foram. Segunda coisa que o nosso texto diz, nos versículos 3 e seguintes, fala sobre preparar o caminho do Senhor. A fala de deserto e de que o deserto vem uma voz que clama, onde a gente de novo é remetido para a história do nascimento de Jesus. Quando Jesus nasce e quando Jesus vai começar o seu ministério, alguns meses antes, João Batista, que é o primo de Jesus, começa a passar de cidade em cidade com esse discurso: arrependam-se para que os pecados de vocês sejam cancelados. Também no Evangelho de Mateus 3, está dizendo que João é esse que veio para cumprir aquilo que Isaías falou. É a voz que clama no deserto, que veio para endireitar, que veio para aplainar os caminhos pelos quais o Salvador, pelos quais o Senhor iria passar. A ideia que Isaías vai trazer de aplainar os caminhos, de preparar isso, diz respeito às incursões militares da época. E aqui a gente até mesmo pode imaginar que naquela época não tinha as estradas que nós temos, pois não tinha facilidade de locomoção entre cidades. Imaginem agora como um exército, com todos os seus equipamentos de guerra, ainda que não sejam os mesmos de hoje, conseguiriam passar para que os seus equipamentos chegassem no seu destino em condições de bom uso. Eles tinham que, no mínimo, fazer um bom planejamento anterior, que ia limpando o deserto pelo qual eles iriam passar, removendo pedras, tirando os altos e baixos que aquela localidade oferecia. E essa também é a função que João assume no Novo Testamento, a partir do nascimento de Jesus e do ministério de Jesus, onde João Batista veio para aplainar. Ele veio para aplainar, para que Jesus pudesse tão somente ir passando e fazendo aquilo que Deus tinha dado para Jesus fazer. Mas antes, João Batista, ele passa pela Judéia, por Jerusalém, pelo Rio Jordão, gritando que nem um maluco: o Senhor vem, o teu Deus, o teu rei está chegando, onde o reino dele vai ser implantado. E o que você vai fazer? E a terceira e última coisa diz respeito a quem Deus é, a partir do finalzinho do versículo 9, onde diz que o teu Deus está aqui, o soberano, o Senhor, ele vem, aquele que carrega as ovelhas no colo, aquele que cuida do rebanho, aquele que governa com braços fortes, aquele que traz recompensa para o seu povo. Esse é o nosso Deus que vem e que se coloca de novo junto ao seu povo que está em sofrimento e diz: eu estou fazendo algo por vocês. E Deus também diz que nós somos igual à erva. Tudo que nós fizemos passa, mas aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz, isso permanece para sempre. Pois não tem absolutamente nada
que se possa fazer com a palavra que Deus diz. Pois a palavra de Deus não volta sem cumprir um propósito, onde a promessa de Deus até pode demorar um pouco, mas ela sempre se cumprirá, mesmo que seja na próxima geração. E Isaías traz uma promessa que começa a se cumprir com Jesus. E Simão é prova disso. Onde agora Jesus vive e faz coisas e faz promessas que ainda não se cumpriram. Onde se passaram de novo algumas gerações. Mas nós continuamos acreditando que Jesus cumpre as suas promessas, pois é palavra do Senhor. E no que Ele é, a palavra, ela não muda. O que Ele deu, Ele não recolhe. E Jesus disse que Ele prepararia lugar e voltaria para nos buscar. E Advento tem essas duas coisas. Nós vivemos agora e sabemos que Jesus, Ele nasceu. E sabemos do impacto da vida dele entre aqueles que o conheceram. E com isso foi gerando impacto através dos anos. E chega até nós. E nós o conhecemos pela palavra, onde nós podemos falar com Ele, embora a gente não o veja. Mas Ele continua fazendo promessas que talvez não se cumpram na nossa geração, mas Ele continua prometendo. E no que Ele prometeu e promete, o que Ele disse, Ele não volta atrás. Então, é Natal de novo, onde Jesus veio e prometeu que virá outra vez. E nós aguardamos essa promessa, porque o soberano, o Senhor, Ele vem, porque Ele não muda e a sua palavra não vai ser recolhida. E eu dou mais um salto na história da Bíblia, e eu chego em Apocalipse, capítulo 22, que é o capítulo que finaliza Apocalipse. Já no começo do capítulo, Jesus está dizendo para João que venho em breve. E no capítulo 22, versículo 20 de Apocalipse, Jesus ele reafirma para João, dizendo: sim, eis que venho em breve. E João responde: amém, vem Senhor Jesus. Essa é uma promessa dita em outras gerações, a qual nós esperamos ainda hoje. Que neste Natal, neste tempo de Advento, Deus possa nos ajudar a desacelerarmos, para que possamos viver e experimentar o real sentido da vida, através da história do Natal, do nascimento de Jesus, promessa de Deus que se cumpre em nossas vidas. Amém. Em resposta à palavra lida e pregada, eu também convido agora novamente o coral para nos entoar mais um hino. Hoje nasceu o Salvador.
a gente quer agradecer, né, o coral que se apresenta, e eu peço uma salva de palmas também para ele. De segunda em segunda vem se encontrando também na comunidade de Pissarras para ensaiar, né, alguns hinos, e também já colocando, né, aqueles que têm interesse de participar, né, Clarice, então todas as segundas-feiras, não todas, né, é de 14 em 14 dias, né, o ensaio acontece sempre ali na comunidade de Pissarras às 19 horas, isso, tá certo, né? Então, aqueles que quiserem então, também fazer parte desse grupo, é só conversar com a Clarice, então, que ela vai estar dizendo quais os dias de encontro. Nós queremos sair daqui, mas antes de sairmos, queremos nos colocar em oração e interceder por aqueles que necessitam da nossa ajuda. Lembrando de um jovem da comunidade de Pissarras, que está com uma doença muito grave, nós possamos lembrar dele, o nome dele é Demian, que nós possamos colocar em nossas orações continuamente. Ele está com uma doença degenerativa, é um jovem aí de 15, 16 anos, então que nós possamos colocar ele em nossas orações. Aqueles que podem se colocar de pé. Querido e amado Deus, nós te agradecemos pela oração, por esse momento de culto, pelas orações, pela palavra aqui pregada, também pelo louvor. Te agradecemos, Senhor, pelo coral que nos acalentou o coração, também nos trouxe direção através de cada frase, de cada momento que aqui trouxe em louvor. Senhor, que Tu possas continuar falando conosco no decorrer dessa semana, nesse tempo de advento, nesse tempo oportuno de nós olharmos para o nosso coração e endireitar a nossa caminhada, assim como foi pregado hoje aqui. Senhor, Tu traz alívio, Tu traz conforto, Tu regeneras a nossa esperança. Isso é motivo de louvor e de gratidão. Senhor, nós queremos orar por todos aqueles que estão cansados e desanimados, por todos aqueles que perderam o motivo de viver. Senhor, que Tu possas estender a Tua mão sobre cada um e cada um. Nós oramos, Senhor, de uma forma muito especial pelo Pedro. Senhor, que Tu possas cuidar dele, mas também, Senhor, abençoe a família dele, que essa família possa encontrar o conforto e o alento. Senhor, tudo mais que nós temos em nosso coração e que não externamos aqui em palavras, nós colocamos diante de Ti quando juntos nós oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós queremos sair daqui também sob a bênção e o cuidado de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Abençoe-te o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe, nos guarde. Mas antes de nós sairmos, nós queremos ainda entoar o último hino, a comunidade queira sentar. Lembrando que nós temos cafezinho pós-culto, também temos já o Castelo Forte devocional que está à venda. Também lá no final vai estar o Alex com os cartões que estão sendo comercializados para arrecadar valor para o trabalho com jovens aqui na comunidade. Então que Deus também possa abençoar aqueles que se sentem tocados para auxiliar no Ministério Jovem, que iniciará ano que vem aqui na comunidade. Então, a partir de fevereiro, a gente vai ter uma
mesa de ping-pong aqui embaixo. Então os jovens abaixo de 90 anos, né, podem participar então do ping-pong. Então, o grupo de jovens é acima dos 12, né, abaixo dos 18. Queiram os teus anjos nos acompanhar, que esse seja o nosso desejo, e que seja o hino de bênção também nesse dia.